Oi gente, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre o dorama que lançou hoje na 결혼하면 왜 사랑을 안 하지? 모든 문제의 원인은 결혼이 독점 계약이라는 거야. Netflix. Dele é Rainha das Lágrimas. Tem como ator principal o ator Kim So-hyun, que fez Tudo Bem Não Ser Normal, gente. Eu sou apaixonada por esse dorama, né? Então, se você gosta de spoiler, pode assistir o vídeo, mas se você não gosta, eu aconselho a sair desse vídeo, porque eu vou falar algumas coisas do que eu assisti nesse primeiro episódio e vou dar alguns spoilers, então é isso. O drama já começa mostrando um pouco da infância do casal, né? Antes de se conhecerem. Mostra um pouquinho da vida do Hyun-soo e da senhorita Wong. Depois tem um salto no tempo e mostra eles se casando. E depois, logo em seguida, já mostra ele sentado fazendo uma entrevista de casal. Primeiro ele tá do lado de fora da casa dando a entrevista e ela tá na cozinha da casa fazendo outra parte da entrevista. Nessa entrevista eles estão falando como eles são felizes, casados, como o casamento deles é perfeito, como eles se amam, como tudo no casamento deles é maravilhoso. Mas aí é que tá. Nem tudo são flores. Ele fala que ama muito ela, que o casamento deles é maravilhoso, isso e aquilo outro, e logo após corta pra ela na cozinha, cortando maçã. Lá na cozinha, lá na entrevista dela, ela fala que muitas especulações saíram porque quando eles estavam namorando, ela não mostrava o rosto e tudo mais, então as pessoas falavam que ele só estava casando com ela por causa de dinheiro. Só que não era isso. E nisso, eles falando que são felizes, 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 aí corta pra ele de novo, falando que como é a vida dele, acordando com ela, morando com ela no dia a dia. Aí começa a mostrar as cenas que eles aparentemente dormem em quartos separados, pelo que eu observei, né? Que eles tomam um café da manhã juntos, mas não se falam. E eles vão pro trabalho juntos, mas também não se falam. Então aí você já percebe que o casamento não é nada daquilo que eles estão falando na entrevista. E que eles querem mostrar pro mundo que eles estão bem, mas nem tanto assim. Aí corta pro passado, ela falando um pouco de como ela conheceu ele, que ela entrou na empresa do pai dela disfarçada e tudo mais. E nisso ela tava mexendo na copiadora e ele foi lá e ajudou ela. Ajudou ela em algumas vezes, né? Porque ela era péssima estagiária. Ela na entrevista também fala que quando ele descobriu de quem ela era filha, ele ficou apavorado, assustado e acabou se demitindo e sumiu do mapa. Então ele desiste e vai embora. Aí ele tá deitado na cama lá na fazenda e do nada ele recebe a mensagem mandando ele pra fora, que era ela mandando ele ir pra fora. Aí quando ele sai, chega um helicóptero do nada na fazenda, todo mundo olhando e tipo ela sai do helicóptero perfeita, plena e fala: "Você vai ficar aí?" ou algo do tipo, não me recordo. Aí ele vai, sai correndo, dá um abraço nela. Aí nesse meio tempo, tá falando lá que tudo isso, que eu falei, né, que eles são felizes e tudo mais. Aí, do nada, corta pra alguns homens na frente de um tribunal, eu acho, de uma empresa, não sei. Acho que é um tribunal. Falando, o Ruum quer se separar, ele precisa de um advogado e tudo mais. Aí fica um empurrando pro outro porque ninguém quer pegar o caso, porque eles falam que todos os homens, quando pegam a causa do homem, depois que se divorciam, eles deixam de ser advogados por causa da mulher. Que quem ganha sempre é a mulher e os caras se ferram. Só que aí fica o questionamento. Por que que o Ruang quer se separar? Aí fica todo mundo se perguntando. Aí um deles vai e fala, porque a mulher dele é louca. E corta pra ela na empresa, ela andando no calçado na empresa lá, com uma secretária dela, falando, conversando sobre um monte de coisa. E do nada, vai pra reunião, ele entra na reunião. Gente, ela trata ele de uma forma tão seca, mas tão seca, que parecia navalha. Meu Deus do céu, eu fiquei olhando assim, falei, mas eles não são casados, eles não são apaixonados? Como é que ela trata ele assim no trabalho? Mas enfim, né? Aí corta pra eles conversando nessa entrevista, né? Ele fala que ela tá abusando do poder, isso, aquilo, outro. Aí ela fala, você acha que eu estou abusando do meu poder? Aí começa aquele climão pesado na empresa. Aí ele vai e fala que não é isso, que isso, aquilo, outro. Aí ela tenta se explicar também. E fica naquele lenga-lenga de empresa e tudo mais.
Aí todo mundo na reunião começa a se entreolhar, tipo, eita, lasqueiras, o que aconteceu? Meu Deus, como assim? Aí fica aquele climão entre os funcionários e o chefe, né? Aí eles estão falando sobre as vendas de uma loja, de uma empresa, e ele começa a vir com termos técnicos, falando que se eles ajudassem e tudo mais, as pessoas iriam ter mais vendas e isso acabaria ajudando a empresa a ter mais lucros e tudo mais. Mas, rapaz, essa mulher dá um corte no cara, olha pra ele séria e fala: Diretor Hill, por acaso, tá parecendo que eu pedi o seu conselho? Meu Deus. Eu olhei essa cena e fiquei: what? Tipo, precisava ser tão grossa assim com o bichinho? Tadinho, gente. Aí ela vai e fala que se resistirem é só eles entrarem com o processo e tudo mais, e é isso. Aí ela fala: a reunião acabou, levanta e vai embora, e os pessoal da empresa, da equipe, né, vai atrás dela, e ele fica lá parado com a cara de tacho. Aí beleza, corta e do nada aparece ele entrando no elevador, apertando o botãozinho. Quem me aparece? O capeta. A mulher de novo surgiu do nada atrás dele. Aí naquela parte a gente já consegue entender que eles já não estão tão bem assim. Aí ela fala: ah, você tá querendo que todo mundo descubra, que todo mundo saiba que a gente não tá tão bem assim. Aí ele vai e fala que não é isso, tanana, tanana, mas a gente sabe que não tá nada bem nessa situação. Aí conversa vai, conversa vem no elevador, ele olha pra ela e fala: eu quero falar uma coisa. Ele falando pra ela, né? Aí ela fala: tudo bem. Aí ele fala: me encontra no saguão em 1 hora. O elevador abre, ela mete o pé. Aí eu te pergunto: tu foi? Nem eu. O cara fica lá plantado por horas. Eu acho que ele queria falar com ela sobre o divórcio. Até aonde eu entendi, né? Aí do nada corta pra ele sentado no computador, enviando um fax ou recebendo um fax do pedido de divórcio. Aí ele entra nessa sala e lá tem o pessoal conversando, fazendo uma outra reunião novamente. Chegando nessa sala, lá eles estão conversando sobre essa entrevista que é no início do dorama, né? Do coisa lá que eles estão dando. Aí começa a treta. Ah, porque você vai marcar uma entrevista com o Dr. Joe pra fazer isso, aquilo, outro, pra ter um bebê, porque vocês não podem ser o assunto da cidade o tempo todo, isso, aquilo, outro. Aí tem um cara que fala que o pessoal fala que eles estão se separando porque eles vivem brigando no trabalho, isso, aquilo, outro, tananã, tananã. Aí tem uma mulher que vira pra ele e fala assim: depois que o bebê nascer, você vai pra Boston e vai fazer um outro MBA, uma pós-graduação. Aí ele fala: ah, mas como eu já falei, eu não quero fazer outra pós. Aí ela: você não tem querer, que isso, aquilo, outro, tananã, tananã. Um bando de gente super egocêntrica. Claramente o assunto é super desconfortável para ambos os casais, né? Porque eles estão num momento de crise matrimonial e o pessoal quer que eles tenham um filho. Gente, quem é o louco que está perto de se divorciar e vai ter um filho? Mano, eu fiquei chocada com isso. Eu falei: meu Deus, isso não é normal, não. Mas é mais normal do que a gente imagina. Acontece muito na realidade das pessoas. Ah, eu vou me divorciar. Que tal ter um filho? Aí prejudica quem? Aqui na nossa sociedade, prejudica a mãe. O pai vive super bem sem se preocupar com o filho. A vida do pai não para. Mas a mãe para a vida totalmente. Na gestação, pós-gestação, os 2 primeiros anos da criança. Depois que a criança cresce, que começa a ir pra escola, que talvez a mãe tenha uma vida social mais ativa. Aí fica difícil, né? Mas enfim, voltando ao assunto do dorama. Aí beleza, ele chama ela pra conversar. Eles saem da reunião, né, e chama ela pra conversar. E começa a treta: ah, porque você quer ter um filho comigo, que isso, aquilo, outro. Ah, mas eu vou ter que viajar logo depois, então mesmo assim você quer ter um filho comigo? Aí ela fala: ah, tanto faz, até porque quem vai criar o nosso filho não vai ser eu mesmo, um negócio assim. Aí ele pergunta novamente: você realmente quer ter um filho comigo nessas condições? Aí corta pra ela recebendo uma ligação. Aí na ligação ela fala: ah, conta como Ryun, sei lá o que, tananã, tananã. Aí ele fica pistola, fala: não quero mais que você arrume entrevista assim pra mim, que isso, aquilo, outro. Aí ela: ah, mas isso é uma entrevista de casal. Aí ele: você pode falar tudo que precisa sem eu precisar estar lá. Não tem necessidade, tananã, tananã. Conta como a gente é feliz, como a gente se apaixonou, é tudo mentira mesmo. Aí corta pra ele sai pistola da casa e vai embora, né? Aí nisso ele vai pra um campo de golfe, taco, não sei, vai jogando coisa lá.
Aí do nada tá ele e o amigo dele bebendo, aí tá bêbado, o amigo dele, para com isso, que sei lá o que, ele começa a chorar porque ele fala que a mulher dele falou que ele fica fofo, bêbado. Aí ele fala que ela chamava ele de fofonildo. Aí beleza, corta depois dele chorar horrores no bar lá com o colega dele e tal. Aí ele vai pra casa, aí os segurança, que ele fala que toda hora quando ele precisa de uma coisa sempre tem um segurança, porque tudo segue ele. Aí os seguranças estão indo atrás dele, aí ele vai e abre um berreiro. Por que vocês estão vindo atrás de mim, me vendo chorar? Vamos pra casa, taraná, taraná. Aí ele chega em casa. Aí quando ele chega em casa, ele para na porta do quarto dela, porque eles não dormem no mesmo quarto, né? Aí ele bota a mão pra abrir, ela bota a mão também, aí nisso, nem você nem eu abrir a porta. Aí ele vai, dá meia volta e vai embora. Dá pra perceber que ela sente alguma coisa por ele ainda, só que nenhum dos dois quer demonstrar direito esse sentimento. Aí mostra ela escolhendo as fotos dele, ele rindo e tal, e ela admirando a beleza dele, porque ele é maravilhoso, né? Perfeito. Aí tá lá ela observando as fotos pra fazer seleção e tal. Gente, aí tem uma cena que eles estão tudo na cozinha. Aí eu falo, por que um advogado tá na cozinha e quando entra o irmão da esposa do Hyun, né? Aí ele fala cunhados e tal. Aí eu fico, gente, todo mundo que está lá é parente, tipo, é o marido pobre que casou com a milionária e serve como capacho da família, sabe? Aí eles estão fazendo um ritual, né, de pós-morte de sei lá quantos anos da pessoa que morreu lá, da mãe da menina que ele foi na delegacia levar o negócio, aí ela foi solta. Aí eles estão, por que ela foi solta logo hoje e tal, nananana. Aí ela chega causando no jantar. Nesse meio tempo acontece tanta coisa no dorama que eu fiquei até perdida. Mas já no final do dorama ele realmente toma a iniciativa, pega o pedido de divórcio e vai até a porta do quarto dele. Aí quando ele entra no quarto pra poder falar com ela, lá ele fala assim, eu tenho uma coisa pra conversar com você. Aí ela, eu também, eu falo primeiro. E aí, minha galera... E aí que o negócio fica doido e termina o primeiro episódio. Eu não vou falar o que ela falou, então assistam o primeiro episódio e depois comentem aqui embaixo o que achou do que ela disse.